Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós vamos dar sequência nos vídeos que nós estamos fazendo sobre cultura de paz e sustentabilidade na educação, e hoje com um tema muito importante, que é a EDH, Educação em Direitos Humanos, na prática, como que a gente vai abordar isso em sala, quais são os conceitos, o que o currículo da cidade fala sobre isso, e também nós iremos utilizar um material super legal disponibilizado aí para todo mundo que quiser acessar de forma gratuita na internet. Então o conteúdo de hoje está bem legal, vamos lá acompanhar. Bom, nós vamos utilizar como base norteadora para o vídeo de hoje o documento EDH, Educação em Direitos Humanos para Todas as Idades, que é um caderno, né, que faz parte aí do projeto Caderno do Respeitar. Esses cadernos do Respeitar estão disponibilizados de forma gratuita em download no site deles, na internet. Eu vou colocar o link no próximo slide para vocês. Esse caderno, né, que é intitulado EDH para Todas as Idades, ele faz parte dessa terceira edição, né, do conjunto de publicações do projeto Respeitar é Preciso. Busca compartilhar aí orientações, subsídios e dar um norte, né, para os educadores sobre sugestões para implementar a cultura de paz, né, a cultura de educação em direitos humanos, as EDHs dentro das escolas da rede municipal de ensino, né. Esse caderno, ele compõe algumas ações formativas, e esse projeto também conta com a edição de 7 cadernos, né, que é Respeito na Escola, EDH para Todas as Idades, Sujeitos de Direito, Democracia na Escola, Diversidade e Discriminação, Respeito e Humilhação e Mediação de Conflitos. Então, são cadernos super legais, interessantes, e que tem uma abordagem bem clara, né, de uma leitura super gostosa, e que pode sim ajudar nós educadores em nossa prática diária. Esse material, né, desses cadernos da sequência do Respeitar é Preciso, ele foi produzido pela equipe de educação do Instituto Vladimir, com base em uma pesquisa realizada com professores, estudantes, gestores e profissionais de apoio, além dos familiares, né, e outros autores aí dessa comunidade, dessa rede municipal, da cidade de São Paulo, tá? A equipe também utilizou alguns diálogos a cerca de 1.000 educadores participantes do curso Respeitar é Preciso para complementar esse conteúdo. Em 2019, ele foi ganhando, né, novas atualizações. Em 2020 chegou para nós essa nova atualização, essa última atualização que teve. Eu deixo aí para vocês o link do site, onde vocês podem pegar esse material de forma gratuita, basta cadastrar os seus dados, o seu e-mail, e aí você já pode fazer o download em PDF desses documentos, que são cadernos super interessantes para o nosso estudo como um todo, tá? É interessante destacar também que esse programa do Respeitar é Preciso, acerca dos direitos humanos de forma geral, lá do Instituto Vladimir, ele acontece na rede municipal de São Paulo desde 2014, né? Ele começou ali na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e passou em 2016 para a Secretaria Municipal de Educação, que veio para complementar as nossas práticas, que veio para dar um norte também para nós sobre outras perspectivas que a gente não estava olhando tanto. E esse projeto também, ele contém formações, palestras, seminários, entre outros espaços de escuta e reflexão, que permeiam aí esses convívios nesses espaços públicos, né? Esse debate de hoje, que a gente vai falar sobre os direitos humanos, a gente também vai complementar com algumas posições do currículo da cidade, que também tem trechos importantes sobre esse tema. Então, esse é o caderno que nós iremos utilizar como base, EDH para Todas as Idades, Educação e Direitos Humanos, São Paulo 2020, essa é a capinha dele para quem estiver procurando na internet, tá bom? Começando então já com uma citação da Constituição Brasileira, o artigo 227, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los em salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Só aqui, né, no artigo 227, a gente já consegue compreender, né, o que essa ideia de direitos humanos nos traz, né? Então, ele engloba cada característica que aqui está citado, né? Tanto os nossos direitos, né, como indivíduo pertencente a uma sociedade, como também o nosso dever enquanto cidadão de respeito a esses outros indivíduos que convivem conosco dentro
dessa sociedade como um todo. Na perspectiva dos direitos humanos, os bebês de 0 a 3 anos de idade têm o direito à educação de qualidade, gratuita e lúdica. Já a Declaração Universal do Direito da Criança, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lá em 1959, ela preconiza que a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais devem estar dirigidos para a educação, a sociedade e as autoridades públicas, que se esforçarão para promover o exercício desse direito. Quando a gente fala que essa educação, né, que essa educação de qualidade que a gente tanto comunica, né, que se espera, que se aconteça, né, uma vez que a gente tem isso presente em Constituição, uma vez que a gente tem isso presente em Declaração Universal, né, nós precisamos cumprir isso que é falado, né, e essa educação de qualidade, ela precisa também ser ofertada de forma gratuita, ela precisa ser ofertada de forma a contextualizar com a realidade daqueles que estão sendo atendidos, né? Eles precisam conversar com a sociedade onde essas crianças estão inseridas, ela precisa conversar com a cultura pela qual essas crianças fazem parte, ela precisa conversar também, né, com o que se espera de uma educação que promova a igualdade, o respeito, o acolhimento, onde todo mundo que esteja ali inserido se sinta pertencente e acolhido naquele espaço. E aqui eu trago um dos princípios, que é: a criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, a discriminação religiosa ou de qualquer índole. Deve ser educada num espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos. Faz parte da fraternidade universal e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. Essa citação faz parte da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Unicef. Então, quando a gente fala num espaço de atendimento público, quando a gente fala de um espaço de pluralidade, onde a gente fala de um espaço onde nós estamos atendendo diversos tipos de indivíduos, com culturas diferentes, tradições diferentes, com princípios diferentes, estruturas familiares diversificadas, nós estamos falando também que precisa existir o respeito a tudo isso que está acontecendo ali, né? E o docente, ele tem um papel importante porque nesse centro, né, nesse centro do que está acontecendo ali, ele não é a prioridade, ele não é o principal foco de pesquisa, né? Então, todo e qualquer pré-julgamento, pensamento ou teologia que o próprio professor tenha, ele precisa deixar da porta para fora e dentro daquele espaço ele precisa compreender que todos precisam ser acolhidos de forma igualitária, entendendo que cada indivíduo ali tem as suas características, que cada indivíduo ali tem as suas necessidades, as suas estruturas, as suas dificuldades, e nós não podemos mais continuar com aquele discurso onde a gente pode pegar todo mundo e jogar no mesmo balaio. E aí, essa educação em direitos humanos não é algo que nós iremos fazer de forma a qualificar alguma coisa apenas, ou nós iremos tocar nesse assunto apenas em alguns momentos, de forma que vai se atingir um objetivo e aí atingiu aquele objetivo, acabou, vamos para o próximo, vamos trabalhar a próxima coisa. Não. Né? Ele precisa estar inserido de forma integral dentro dos planejamentos, ele precisa estar inserido de forma integral dentro da realidade e expectativa daqueles grupos, e não como algo superficial que eu vou falar uma vez e daqui a pouco eu vou esquecer e não vou mais tocar naquele assunto, né? Isso precisa ser trabalhado diariamente até que se naturalize de uma forma que eu nem precise mais pensar que aquilo deve ser feito. Aquilo precisa estar tão natural na minha prática, né, dentro do convívio daquela sala com as minhas crianças, que ele precisa ser já algo que é feito sem eu precisar de mínimo esforço para pensar sobre. Ele trata de uma formação em valores, é um trabalho educativo e de natureza diferente daquele dedicado a aprendizagens de conteúdos disciplinados, né? Então eu não estou colocando o trabalho em direitos humanos como se fosse uma matéria, né? Não, ele faz parte do meu dia a dia. Tudo que eu vou fazer, eu estou respeitando os direitos daquelas crianças. A construção de valores, ela acontece desde o nascimento até o fim da vida do ser humano. Se é verdade que esse processo educativo não acaba nunca, é verdade também que mesmo em curto prazo conseguimos promover novas aprendizagens e mudanças, e isso, gente, em qualquer idade.
E quando se fala nesses direitos humanos, é essencial lembrar também que isso inclui a criança desde o seu nascimento, até mesmo antes do seu nascimento. Então a gente precisa compreender que essas instituições de educação infantil, elas precisam ser espaços onde as crianças pequenas vivenciem formas de ser e estar no mundo, né? Ou seja, marcadas pelo respeito e onde também deve ser a garantia plena de seus direitos, naquilo que a gente compreende como uma escola. O que já vem sendo discutido desde a publicação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Mas que também a gente já toca nesse assunto desde a LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, a educação caminha há muito tempo para que a gente atinja esse espaço de qualidade, esse espaço de respeito e esse espaço de acolhimento. E aí, dentro dessas diretrizes que nós estamos falando, a gente precisa garantir que elas estejam sendo cumpridas de fato dentro desses espaços pedagógicos, né? E como isso pode acontecer? Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos civis e humanos e sociais, assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado da criança com as famílias, possibilitando tanto a convivência entre crianças e também entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso de bens culturais e à possibilidade de vivência na infância, construindo novas possibilidades de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominância etária, socioeconomia, de étnico-racial, de gênero, de algo regional, de linguística e de religião também. Aí eu trago para vocês uma parte que está bem descrita no currículo da cidade, que é o nosso norteador principal aí da rede municipal de educação, né? E aí eu trago essa parte do currículo que fala sobre a matriz dos saberes fundamentais, né, para os direitos humanos e para o direito à educação, né? E aí ele vem citando alguns desses marcos também. Então, a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, Direitos da Infância e da Adolescência, dos direitos da pessoa com deficiência, os artigos 205, 207 e 208 da Constituição Federal de 88, a LDB de 96, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, a Lei 10.639, a Lei 11.645, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e dos povos originários, né, que são os povos indígenas, a Lei 16.478 de 2016, que institui, né, essa política municipal que trata aí da população imigrante, que dispõe sobre os objetivos, princípios, diretrizes e ações, né, do Conselho Municipal de Imigrantes. A Lei 11.340 de 2006 trata sobre a violência contra a mulher, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, a Lei 16.493 de 2016, que fala sobre a inclusão do tema direitos humanos nas escolas. Então, esse aqui, de forma geral, ele norteia também esse vídeo que está sendo feito hoje, né? E ele é um marco legal, né? Trata aí sobre os direitos civis, sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, né? Documentos legais também que mencionam o direito à educação ou destacam a relação de direitos à educação, formação e desenvolvimento humano integral, e as atas da Conferência Nacional de Educação, né? As CONAES. E aí, nós, educadores, né? Nós precisamos literalmente, perspectiva literal, devorar essas legislações, esses documentos e essas bases norteadoras que aqui estão na tela, né? Porque se nós formos compreender, né, de fato, o nosso papel enquanto educador presente dentro de uma sociedade, todos nós temos que ter plena ciência do que cada documento, cada legislação e cada matriz dessa fala sobre esses espaços escolares e os direitos desses seres humanos, né? Porque somos nós que daremos essas condições no dia a dia e no cotidiano. A Constituição brasileira, ela garante às crianças o direito à educação. E muitas delas ingressam ainda bebês, né? Nós que trabalhamos principalmente em SEIs, nós observamos que tem crianças que entram na nossa unidade com 15 dias, 17 dias de vida, 10 dias de vida, né? E
A criança, ela é um sujeito de direitos, então ela tem direito a estar presente naquele espaço, né, desde o momento do seu nascimento, né? Ela tem direito a ser amamentada, ela tem direito que se cuidem bem deles, ela tem direito da sua integridade física, da sua integridade psíquica e moral, ela tem direito à sua saúde, à cultura, entre tantos outros direitos que a criança tem, né? E ao mesmo tempo já está imerso no mundo, né, com uma série de discriminação, preconceito e sensibilidade. Daí a importância da gente estar aqui hoje destacando os princípios, né, de direitos humanos dentro desses espaços públicos. Né? Que ao mesmo tempo que a gente fala que a criança é um ser de direitos e que ela tem direito àquele espaço, ainda hoje nós vemos casos absurdos, onde inclusive nós vemos estudos que falam sobre isso, de crianças pretas, muitas vezes são as últimas a serem trocadas as fraldas. Onde crianças chegam muitas vezes sujas nas escolas, pelas suas questões de vulnerabilidade em casa, né? São aquelas que não são abraçadas pelos professores. São aquelas que não são acalentadas, são aquelas que não são amadas, né? Onde aquela criança que vem com o cabelo infestado de piolho, são aquelas crianças que sempre vão ser taxadas, né? Como mal cuidada, como uma criança largada. E muitas vezes o carinho do docente é diferente daquela criança que vem toda arrumadinha, toda perfumada, né, com cabelo cheio de adereço, para aquela criança que infelizmente está vindo com roupa rasgada, roupa suja, cabelo com piolho. Ser professor é respeitar os direitos desses indivíduos, né? É entender, educar e o cuidar são indissociáveis, eles andam juntos. Né? Nós lutamos muito enquanto educação para que a educação infantil fosse reconhecida, né? Não só como uma fase assistencialista, né? Como espaços de assistência social, mas sim como um espaço de educação. Porém, mesmo sendo um espaço de educação, nunca deixou de ser um espaço social, de ser um espaço onde nós precisamos desenvolver sim o nosso papel enquanto humanidade. Que a gente precisa olhar para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e acolher, abraçar, amar. Que muitas vezes a gente encontra uma criança dentro da sala de aula onde os pais são usuários de drogas, né? Onde não se tem uma estrutura familiar, onde essa criança é espancada em casa, onde essa criança não tem o que comer em casa, onde essa criança não tem um brinquedo em casa. E muitas vezes ela chega na escola revoltada, porque tem revolta dentro dessa criança, né? E em vez de acolher e buscar entender o porquê essa criança está agindo daquela forma, como eu posso trabalhar para que ela se sinta amada, para que ela perceba que em algum lugar alguém a ama e vai cuidar dela e vai ter carinho e amor por ela. Não, a gente julga, aponta o dedo, muitas vezes exclui essa criança do grupo, né? Muitas vezes taxa aquela criança como a criança terrível da sala, muitas vezes agradece ao universo, né? Agradece porque essa criança faltou, porque ela dá muito trabalho. E em que momento a gente vai começar, enquanto educador, parar e pensar no nosso papel e o que a gente pode fazer para que essa criança perceba que ela não precisa ter essa revolta dentro de si, porque ela é amada, ela vai ser cuidada. E o professor que não conseguiu compreender isso, o professor que acha, né, o professor de educação infantil, que acha que tem que entrar dentro de uma sala de aula, né, não vai ter contato nenhum, não quer pegar no colo, não quer abraçar, não quer beijar, quer perguntar como foi o dia da criança, como foi o final de semana. O professor que acha que não tem que trocar fralda. Esse professor, ele precisa repensar se ele realmente é um professor. Se ele realmente está no local certo, no caminho certo. Porque ser professor é uma escolha. Nós escolhemos o nosso papel. E quando a gente escolheu esse papel, a gente sabia que papel social nós tínhamos dentro da vida de cada criança. E aí, quando a gente fala dessa educação sobre direitos humanos, a gente está falando de uma educação que respeita também alguns eixos, como os eixos éticos, políticos e estéticos, né? Éticos, a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos, que são os direitos à cidadania, ao exercício da criticidade e o respeito à ordem democrática. E os estéticos, que é a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. E aí, quando a gente fala desses espaços de educação infantil, a gente
tem que ter a compreensão que são espaços de construção de identidade das crianças, da sua autonomia, da sua autoimagem positiva, em experiências vívidas diariamente com outras crianças e adultos que delas cuidam e acompanham seus interesses e suas descobertas. Por exemplo, os espaços das alegrias, dos desafios, de viver em grupo e compartilhar ideias, materiais, lugares, de construir relações de respeito e cuidado com o outro. Eu fiz um destaque para vocês também, que está nesse material das EDHs, que fala sobre as dimensões do cuidar e do educar. Aquilo que nós estávamos citando agora há pouco, né? Eles estão presentes dentro das primeiras relações no ambiente escolar, sendo marcadas pela dependência das crianças em relação aos adultos. Sem esquecer que, mesmo muito pequenas, essas crianças não são passivas. Por que elas não são passivas? Porque elas já interagem e também já modificam o ambiente no qual elas convivem. Um bebê pode influenciar e modificar o entorno com seus movimentos, com as suas expressões, com as suas risadas, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades de saúde, com seus choros, com as suas reações emocionais às diferentes situações que vive o espaço escolar, como, por exemplo, a primeira separação entre ele e a família. Quando começa a frequentar a escola, o choro está presente. Ele compreende essa separação. De outro lado, também já evocam os adultos alguns estereótipos e, por muitas vezes, já sofrem discriminação. Num ambiente repleto de crianças pequenas, cuja principal forma de comunicação se dá pelo movimento e pelas expressões corporais, faciais, pelo choro baixinho ou muito alto, pela grande capacidade de mobilizar o outro pelo que é e pelo modo como se expressa, nem sempre é fácil identificar situações de desrespeito aos direitos desses bebês e dessas crianças bem pequenas. Muito menos situações hostis que elas vivem. E aí eu vou citar um exemplo para vocês. Imaginem as crianças indo para o refeitório se alimentar. E aí, ao sentar essa mesa para comer, a professora vê que a criança ali não está querendo comer a comida, né? Ainda não se interessou em pegar a comida. A professora chega nessa criança e fala para ela: pode comer tudo. Você só vai levantar da mesa quando você comer tudo. Aí eu pergunto para vocês: o direito daquela criança, a sua individualidade e os seus desejos estão sendo respeitados? Estimular as crianças a comer é diferente de obrigar a comer à base de ameaças. E para ajudar a desenvolver esse olhar, né, dentro desses espaços de educação, a gente vai falar um pouco mais sobre esses panoramas, né, os ambientes em que convivem essas crianças de 0 a 3 anos e os seus educadores. Aqui no Currículo da Cidade, eu trouxe para vocês onde ele cita, né, os compromissos com a Agenda 2030. O vídeo passado, a gente falou sobre a Agenda 2030, a gente falou sobre suas concepções, o que era a Agenda 2030, né, quais eram os 17 objetivos e as 169 metas, o que se esperava e como a gente podia trabalhar isso dentro dos espaços de educação, né? E o Currículo da Cidade, ele tem uma parte, né, de um capítulo específico só para, né, as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que cita aí a Agenda 2030, né? E os direitos humanos, eles estão dentro, né, do que se espera, né, desses objetivos da Agenda 2030. Então, para vocês verem que um tema casa com o outro, um documento casa com o outro, uma legislação vai casando com a outra, de forma que o produto final seja o desenvolvimento pleno e sustentável de uma cultura de paz e de direitos humanos que sejam respeitados de forma integral. E aqui também eu trouxe para vocês um print do documento Currículo da Cidade também, que também fala sobre as 5 PS da Agenda 2030, né, que fala aí sobre essa divisão, né, dessa agenda da seguinte forma, né, planeta, pessoas, prosperidade, paz e parceria. E aí, no final, a gente espera o quê? Um desenvolvimento sustentável, um mundo onde a gente possa exercer uma cultura de paz, onde a gente possa conviver em harmonia, onde a gente possa respeitar o outro e ser respeitado. E aí, no cotidiano escolar, há pontos que a gente precisa complementar, que fazem parte aí de diferenças, né, de tratativa para promover essa educação em direitos humanos, né? E a primeira coisa que a gente precisa destacar é que nós precisamos tratar as crianças com dignidade, proporcionar a elas experiências significativas, né? E esse é o primeiro passo
para uma educação de direitos humanos. É inadmissível pensar, ainda tem professoras que pegam em braço de criança, professora que grita com criança, professora que coloca a criança de castigo, professora que exclui criança de dentro dos grupos, professor que taxa criança, né, como a aberração da sala, professor que não conhece o território onde está atendendo, que não faz questão de saber o chão que aquelas crianças pisam, que não faz questão de saber a realidade daquelas crianças dentro de casa e tudo que elas sofrem, para realmente para refletir a que pé nós queremos chegar enquanto educação. Vocês sabem que diferença existe entre o educador que realiza a troca de um bebê mecanicamente, como se fosse uma fábrica, em poucos minutos, sem nem olhar para o rosto dessa criança. A criança está lá no chão da sala, pega aquela criança, põe a criança no trocador, troca a fralda, coloca no chão, pega outra criança e vai repetindo isso mecanicamente, sem nem olhar para o rosto dessa criança, sem nem dar um sorriso para essa criança, sem nem falar com essa criança, né? E aquele professor, né? E olhar para essa perspectiva de diferença entre aquele professor que pega a criança, conversa com a criança, brinca com a criança, olha para aquela criança, sorri para ela, troca a fralda sem agressividade, né? Devolve aquela criança para onde ela estava, né? Para que ela possa continuar interagindo no espaço. Coloca aquela criança de forma calma naquele espaço, e não só coloca aquela criança lá e pega outra criança. Vocês conseguem parar para entender qual é a diferença entre esses dois comportamentos? Vocês conseguem parar para mensurar os impactos que tem entre essas duas posturas desses educadores? E se você está se dedicando fielmente àquelas crianças que estão ali e reconhece eles como seres humanos que precisam de carinho, de atenção e de amor, você jamais, independente da quantidade de crianças que você tenha, você jamais vai pegar um bebê indefeso, e vai pegar aquele bebê como se fosse um objeto que não vale absolutamente nada, vai pegar, vai colocar no trocador de qualquer jeito, vai trocar de qualquer jeito, vai jogar na sala de volta de qualquer jeito. Jamais. Porque se minimamente você não conseguir ter carinho por um bebê que você está atendendo, então precisa existir reflexão sobre a sua própria prática. Precisa existir. Porque aí a gente está falando de direitos humanos. A gente não está falando mais sobre condições de trabalho. Nós estamos falando sobre direitos humanos. E nós estamos falando sobre legislação. Nós estamos falando que essa criança tem direito a ser bem cuidada. Então, minimamente o que se espera é que o professor brinque com essa criança, converse com essa criança, interaja, sorria para ela. Temos aqui uma segunda observação que existe, que a gente observa dentro das salas de aula, né? Tem professores que eles deixam claro a sua preferência por determinadas crianças da sala. Eles expressam carinho e acolhimento por determinadas crianças da sala. A sua atenção geralmente estão focadas em determinadas crianças da sala. Tem professor que tem criança que chega na sala e ele fala assim: "Oi, filho". E tem criança que mal recebe. Ai, lá vem ele de novo. Então a gente precisa parar e pensar onde nós estamos caminhando e que tipo de educação nós estamos proporcionando. Se os próprios educadores, se os próprios adultos, né, utilizam da discriminação, utilizam da exclusão, utilizam do favoritismo dentro das suas escolhas de área, o que nós estamos ensinando para nossas crianças? Eles irão crescer e irão reproduzir as mesmas coisas. E a gente nunca vai mudar. Nunca vai mudar a nossa educação e nunca vai sair deste lugar que nós estamos hoje. E aí, eu faço outra pergunta para vocês. É possível ensinar direitos humanos para as crianças tão pequenas? E sim, é possível, mas lógico, né, que sempre da forma adequada. Olhando a faixa etária dessas crianças, respeitando as individualidades daqueles grupos, né? Respeitando o marco de desenvolvimento de cada criança. Abordagens mais contemporâneas de cuidado, de educação de bebês de 0 a 3 anos de idade, apontam para a ideia de uma criança protagonista, que mesmo muito pequena, é potente, ativa, capaz de se colocar no mundo à sua maneira. Não basta assegurar o direito à matrícula dos bebês e das crianças pequenas
né, oriundos aí de população em situação mais vulnerável, né? Nós precisamos também articular essas práticas socioculturais de seus povos, as práticas pedagógicas propostas pelas instituições, articulando elas, né, a organização curricular proposta pela instituição por meio de campos de experiências, tá? Em qualquer momento da escolaridade, a educação em direitos humanos se faz principalmente pelo meio das vivências e da valorização cotidiana desses direitos presentes nas situações vividas pelas crianças. Não é uma matéria. Reforço novamente, direitos humanos não é conteúdo para se trabalhar em matéria, é vivido todos os dias, diariamente, 24 horas por dia. Essas experiências devem ser consistentes, devem conciliar, né, com o cotidiano, possibilitando que as crianças se constituam como sujeitos, legitimando os próprios direitos e os direitos dos demais. E por que eu estou trazendo os indicadores de qualidade da educação paulistana aqui para vocês? Que inclusive nós temos vídeo aqui no canal também que fala sobre os indicadores de qualidade, né? Porque todos esses direitos fundamentais, né, de direitos humanos também estão presentes lá nos indicadores de qualidade, né? E lá nesse documento, ele fala também dessa consciência da importância de serem referência de equidade, justiça e respeito quando interagem com os bebês e as crianças e com os adultos. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas movimentações simples do dia a dia que refletem se esses espaços estão, né, sendo espaços que respeitem esses direitos das crianças, né? A retirada de fralda, com atenção para o movimento de cada troca, respeitando a individualidade de cada criança, o respeito para com os familiares também, a possibilidade de escolha de brinquedos, independentemente do sexo, a possibilidade de participar de todas as propostas, independente de ter alguma deficiência. O acolhimento de todos igualmente, dependente de sua condição socioeconômica, cor da pele e características físicas da situação de vida de seus familiares também. Reconhecer que a escola é um espaço social privilegiado, onde todas as relações podem acontecer e acabar deixando marcas que vão levar para a vida toda, principalmente a discriminação. Ensinar a criança a se conhecer e se apropriar e gostar do próprio corpo e se movimentar com liberdade e segurança, gostando de si própria, né, sabendo se expressar e falar sobre o que gosta e o que não gosta. Organizar o espaço, a rotina e as intervenções educativas de acordo com as características do desenvolvimento, atentando para as necessidades do momento. Não deixar as crianças específicas esperando durante muito tempo entre uma ou outra atividade. Só aquela fica sem fazer. Só aquela sempre fica sem fazer. Só aquela criança é citada no diário de bordo e as outras não. Só aquela criança não participa das propostas. Priorizar espaços em que elas possam se movimentar com liberdade. Intervir nos conflitos, buscando que as crianças se percebam, se conheçam e que respeitem as características de cada faixa etária. Que elas possam, pouco a pouco, reconhecer o outro e compreender que a agressão física não é a melhor atitude. Que as interações adulto-criança possam ser pautadas no respeito a elas. Que a criança tenha a possibilidade de vivenciar os valores que se quer ensinar. Em outras palavras, ensinamos os valores que praticamos nas diferentes formas de relações que as crianças vivam conosco. E aí, a gente vai começar a entrar no campo das propostas diárias que a gente pode estar aí trabalhando dentro dessas unidades para construir e elaborar projetos ao longo dos anos e que se torne cada vez mais parte atuante da nossa vida, de forma que fique tão natural que não seja mais algo imposto e que a gente já atue dessa forma, de forma muito natural e naturalizada dentro dos nossos espaços, né? Em quase todas as coisas que nós fazemos na escola, né, é possível promover as EDHs, né, que é a Educação em Direitos Humanos, por meio dessas intervenções do educador, dos materiais oferecidos à criança, pela forma de organizar esses grupos, pelo que o educador incentiva, pelos limites que ele coloca, né. Para isso, os educadores precisam planejar intencionalmente a promoção do respeito mútuo, das aprendizagens da justiça, do respeito e a valorização da diferença, a cooperação, entre outros valores. E também ficar atento às situações que surjam, né, ao desenrolar dessas atividades, potencialmente favoráveis ao desenvolvimento de atitudes, né, ou que se segue são exemplos de como intervir para favorecer esse tipo de experiência. E aí eu coloco para vocês as leituras de histórias
Então, essas leituras de histórias, elas precisam apresentar situações de igualdade, não discriminação racial ou sexual, que mostram as crianças em situações em que as meninas são fortes, são heroínas, e que os meninos possam também ficar tristes, chorar. Histórias que apresentam configurações familiares, né, diversas, tratem de histórias, né, de diversas situações econômicas, da pobreza, de classe média, da riqueza, histórias que as mulheres trabalhem, mas também histórias que homens fazem tarefas domésticas, como lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos. Lembrando também da riqueza cultural das histórias brasileiras, e também de outros cenários, de outros personagens, de outras narrativas sociais e históricas. Cantigas e acalentos e brincadeiras, né? Ser cuidado, embalado, desfrutar de momentos de ludicidade, né? A gente também fala muito sobre aquelas cantigas que são tradicionais e que passam de geração em geração. Quem nunca, né, foi ninado, né, ou ouvia essas cantigas na infância, Serra, Serra, Serrador, Janela, Janelinha, né? Elas são tradicionais brasileiras, né? Mas também é importante trazer outras cantigas, né, e brincadeiras de outros lugares para enriquecer também essa cultura, né? Então é importantíssimo que essas cantigas, acalentos e brincadeiras estejam presentes dentro dos espaços. As atividades culinárias, né? Nós temos uma pluralidade de pessoas e indivíduos dentro dos espaços muito grande. Muitas vezes a gente não explora, não busca conhecer a cultura dessas crianças que estão ali dentro, né? Então, às vezes a gente tem crianças migrantes dentro da sala, nós temos crianças de raízes africanas e a gente não busca, né, fazer um resgate, né, dessas culinárias, né, do que se come em casa, dos elementos que constituem cada família, né, o que eles utilizam, porque às vezes o que um come em casa não é o que a gente está acostumado. Eu já vi casos de criança ser de uma etnia específica, não gostava de utilizar colher para comer, gostava de comer com a mão, né? E o educador, em vez de respeitar, né, essa cultura, né, e essa tradição daquela criança, sempre insistia para que comesse de colher, né, até que a gente consiga compreender que, opa, peraí, faz parte de uma cultura, né, então, será que a gente tem que intervir nesse tipo de situação? Será que até aí a gente tem que intervir, né, a gente tem que jogar fora a cultura e a tradição de alguém, né, em prol daquilo que a gente acha que é certo, né? Também eu trouxe aqui os direitos humanos através dos brinquedos, né? É interessante fazer essas pesquisas de diferentes etnias. Nesse sentido, a gente também pode pesquisar os jogos, os brinquedos de diferentes procedências, né? Como construir brinquedos que são utilizados em diferentes regiões do país, né? O brinquedo que a gente brinca aqui em São Paulo não é o mesmo que as crianças brincam lá na Bahia, não é o mesmo que as crianças brincam em Manaus, não é o mesmo que as crianças brincam no Acre. Então, a gente também pode fazer essa pesquisa, esse levantamento e também introduzindo isso no cotidiano das nossas crianças para que elas tenham essa base cultural muito forte. Atividades com imagens e fotografia. A gente entende que as crianças, elas constroem os espaços e elas ambientam os espaços também, né, de educação infantil. E ter fotografias, né, espalhadas pela sala, principalmente que retratam a família, né, que retratam a cultura, que retratam a história dessas crianças, faz com que esses espaços, eles sejam ricos e que eles tenham a cara dos indivíduos que ali estão, né? Além de aprender a respeitar o outro, também é essencial aprender a respeitar a si próprio, né? E exigir esse respeito, né? Reconhecer a dignidade de todas as pessoas implica conhecer a si mesmo como pessoa digna, né? E quando a gente fala dessa pessoa digna, quando a gente fala desse respeito a cada pessoa, a gente fala também do respeito à cultura, à tradição e à individualidade de cada um, né? Então, ter coisas e elementos trazidos de casa, permeando e ambientando aqueles espaços, faz com que as crianças se sintam pertencentes, né? É como se a gente realmente estivesse em casa, né? E a ideia é essa. A gente pode trabalhar essas questões de direitos humanos também através da arte, da pintura, do desenho da massinha, da integração com esse território, né? A valorização desse território que a gente está inserido. Tem muitas escolas, a grande maioria, né, das escolas estão inseridas dentro de periferias e cada território é único, né? E tem as suas próprias características. E é importante a gente conversar com essa comunidade, a gente dialogar e entender como essa comunidade funciona, né? É interessante a gente
trabalhar em prol dessa comunidade, tira o acesso de todos às atividades e os materiais, né? Nem todas as crianças contam com essa possibilidade de participar das brincadeiras, de participar de momentos de rotina, e é importante que isso acabe, né? É importante que todo mundo esteja ali inserido dentro dessa rotina, desses contextos. Não se trata de adaptar ou dar certo, né? Ou dar um jeito para determinada criança, né? Que apresente alguma questão, né? Esse cuidado ele não se limita a situações em que se faz necessário garantir a participação física de cada criança. É preciso também contemplar as diversas formas de linguagens, né? Os desafios eles sempre vão existir. Sempre. Ser professor é isso, é ter a consciência que o desafio ele tá ali. Todo ano você vai pegar uma situação desafiadora, mas é como você pode mudar a sua prática para que exista leveza no cotidiano, exista interação e dignidade, aí depende muito do professor, né? As rodas de conversas também são muito importantes, porque são momentos de ouvir, de respeitar a opinião dos outros, de expressar a sua própria opinião, também poderá ceder, né? Assim, nada melhor do que aqueles exercícios de diálogo diário, né? A gente sempre fala que é importante todos os dias fazer roda de conversa, todos os dias estabelecer aqueles combinados de grupo, todos os dias mostrar para as crianças a importância do respeito aos colegas, todos os dias falar sobre temas importantes nessas rodas de conversa. Roda de conversa não é algo que você faz uma vez ao mês, ou você faz, coloca lá no seu planejamento como uma atividade. Roda de conversa é uma proposta diária que faz parte da rotina, assim como os momentos de alimentação e sono, o parque, né? Faz parte, roda de conversa faz parte do cotidiano escolar, não é uma atividade, né? Atividades de dança e movimento que incluam todas as crianças, jogos e brincadeiras e parque também, né? E os parques externos, eles têm uma coisa específica e muito especial, né? Que eles são lugares onde as crianças podem brincar juntas, né? E eles podem criar muitas coisas do lúdico e da fantasia, e eles podem replicar aqueles jogos simbólicos onde eles reproduzem aquilo que convivem em casa ou em outros lugares, e ali você tem como fazer uma escuta muito assertiva, porque nesses momentos de parque surgem muitas coisas que a partir disso a gente consegue montar planejamentos maravilhosos, né? A vivência desses jogos e brincadeiras pode ser enriquecida, né, por propostas ali desafiadoras e que também possam estimular as crianças a pensar sobre o cuidado humano, sobre as diferenças e o respeito umas às outras. E aí, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe uma citação da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 26, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da sociedade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pela liberdade fundamental. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e os grupos raciais e religiosos. Coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. E é com essa citação que eu me despeço de vocês. Esse é o segundo vídeo que nós fizemos aí de uma sequência que vem sobre cultura de paz, sustentabilidade e direitos humanos. Eu espero que tenha contribuído para a prática de vocês. Um beijo e até a próxima!